Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer o convite da Bia, do Roberto. Foi um prazer ouvir a Aida. E é muito bom sempre discutir o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi tema da minha pesquisa de doutorado, né? Mas eu não estudo mais a obra dele, mas sempre que sou convidada a falar sobre, eu fico muito feliz, que eu gosto muito. E o Nelson, ele era pernambucano, mas ele era conhecido, né, como um autor carioca, e ele mesmo se referia a si mesmo assim, né? Ele dizia: nascido em Pernambuco, eu me sinto profundamente carioca, eu sou essencialmente carioca. E tem várias frases dele, ele era um frasista muito famoso, onde ele constrói essa ideia do que seria o Rio de Janeiro para ele, né? Onde o subúrbio vai ter um papel central. Então, trouxe algumas, que ele fala assim: o carioca é um ser encantado. No Rio, dois sujeitos que nunca se viram tornam-se como que súbitos amigos de infância e caem nos braços um do outro aos soluços. É a única cidade em que pode nascer entre dois desconhecidos uma intimidade fulminante. Outra frase: o carioca é o único sujeito capaz de berrar confidências secretíssimas de uma calçada para outra calçada. E o carioca é um extrovertido lulante. O carioca é um feriado. São várias as frases, né, em que ele vai construindo uma ideia que é muito forte, né, no imaginário sobre o que é o Rio de Janeiro. E uma coisa também que ele falava muito é que a partir do Meyer já começa a sentir saudades do Brasil. Né? Era uma pessoa que não gostava de viajar e se referia a isso, a essa cidade. Né? E a gente pode dizer que na obra do Nelson, não só nas peças teatrais, mas nas inúmeras crônicas que ele escreveu, há basicamente 3 representações, né, do Rio de Janeiro. Uma delas diz respeito a um passado, um período que vai da Belle Époque ao Entre Guerras e que se confunde parcialmente com a infância dele na aldeia campista, zona norte do Rio de Janeiro, né, esse bairro que não existe mais, mas situado ali entre Tijuca e Vila Isabel. Meu filho estuda na aldeia campista, né, o colégio dele é na aldeia campista. E essa representação da cidade como ela era, né, essa cidade no passado, remete algumas vezes à lembrança da sua infância. Ele veio pequeno no Rio de Janeiro, né, com a família, o pai é jornalista, né, vai criar um jornal aqui, e quando eles vêm, eles vão para a aldeia campista, né, eles moram primeiramente lá, né, na casa, quando eles conseguem uma casa própria. Mas não só as lembranças da infância que ele viveu, são reminiscências também de um período que ele não viveu e que ele vai conhecer através de cronistas, de escritores da época, né, desse Rio de Janeiro da Belle Époque, e dos próprios jornais, dos periódicos. Então há nessa representação, que vai aparecer muito nas crônicas, um diálogo com intelectuais de outras gerações, né, que vão fazer da experiência urbana carioca a matéria de sua criação literária. É o Rio de Machado de Assis, de Olavo Bilac, de Benjamin Constant, né? E muito do que o Nelson escreve sobre a cidade na virada do século se baseia na leitura desses e de outros autores. A segunda representação da cidade é uma que vai aparecer relativa ao presente, ao Rio de Janeiro contemporâneo, da sua vida adulta, que vai guardar poucas semelhanças com esse passado. Então, na visão de Nelson Rodrigues, a modernização da cidade devastou relações sociais, os valores, né, e a própria natureza dessa experiência urbana carioca. E essa devastação, ela vai ser observada principalmente por meio do espaço público, de histórias que acontecem nas ruas, no Maracanã, em bares e restaurantes, nas festas, nas redações dos jornais. É ali que ele vai identificar essa decadência, vamos dizer assim, né, da vida urbana carioca que ele identifica. E ainda que não tenha chegado a igualar-se a São Paulo, que para ele assim, era o horror da modernidade caracterizada em cidade, né? Ele vai ver que para ele era um local de solidão e de ausência de sociabilidade. O Rio de Janeiro aparece muitas vezes como cenário do vício, da desintegração, do individualismo egoísta, mas é também a cidade da sociabilidade e das conversas jogadas fora, das ruas amorosas. E onde isso acontece, basicamente? No subúrbio.
Então é como se o subúrbio preservasse alguma coisa dessa cidade da Belle Époque, dessa cidade antiga, onde havia mais respeito, né, onde as hierarquias sociais eram mais nítidas, onde as mulheres andavam com mais roupas, e onde ainda se velavam os mortos dentro de casa, né? Isso é um marco para ele. Ele falou que a partir do momento que começa a se velar os mortos fora de casa, o mundo está perdido. Uma terceira representação está presente em várias de suas peças teatrais, né? Em lugar da cidade atingida pela modernização dos seus espaços de sociabilidade, tal como mencionado acima, né, o Rio de Janeiro do presente, vai se focalizar principalmente no mundo privado. E aí, quer dizer, nessa dramaturgia, a associação entre modernização e civilidade na experiência urbana carioca vai se mostrar frágil e falha. Daí esses projetos que a Aida mencionou aqui, que nunca conseguem ser bem-sucedidos, né? E é justamente a mudança de valores e costumes, no sentido de quebra de hierarquias, processo de individualização, que faz com que as relações interpessoais sejam degradadas e permitam o emergir de instintos de uma natureza humana cruel e violenta. Essas três representações, elas não são excludentes, né? E elas conversam, elas se misturam, né, em vários momentos da sua obra, né? Então, quer dizer, por exemplo, né, o Maracanã, ao mesmo tempo, é um lugar onde ele encontra a Granfina de Nariz de Cadáver, né, que é um dos personagens importantes da crônica dele, que mostra assim, cinismo, né, de uma elite urbana, carioca e tudo, mas é por outro lado também onde o Garrincha, né, e o Pelé encantavam a todos e mostravam assim, as potencialidades do que poderia ser um Brasil, ou que poderiam ser os brasileiros, né, como um projeto de humanidade bem sucedida, digamos assim, né. Para a gente entender uma diferença que ele faz entre Zona Sul e Zona Norte, né, para ele assim, o mapeamento simbólico da cidade era claramente dividido em três grandes áreas, né? A Zona Sul, que é o lugar dessa modernidade cosmopolita, portanto de um carioca menos carioca, digamos assim, né? Com exceção da praia, onde está todo mundo, mas seria um lugar dessa elite cínica, muito voltada para a cultura estrangeira e com relações sociais muito degradadas, muito fluidas, né, onde relações familiares, por exemplo, não fariam muito sentido. O centro, né, que é o lugar do trânsito e é o lugar onde boa parte das ações pecaminosas, as traições, né, as subversões da ordem acontecem, e a Zona Norte, que seria, com todos os seus limites, frente a uma modernização acelerada, um lugar onde se resguarda algum tipo de relação de família, vizinhança, de relação de sociabilidade, né, que preserva algo de um Rio antigo, mas assim, de uma forma degradada, né, de uma forma contraditória, de uma forma conflituosa, mas que resguarda alguma coisa. Por isso que ali ele vai decidir sediar também boa parte de suas histórias, porque ele trabalha com dramas morais, né, e onde a moral faz sentido, na visão dele, é somente na Zona Norte. Então tem uma pequena história dele, que foi publicada em junho de 12 de junho de 1972, que mostra muito bem essa distinção, essa diferença que ele faz entre Zona Sul e Zona Norte. E a história é a seguinte: certo marido vai bater à porta do sogro. O velho era um homem de bem, entre aspas, ele coloca. E nós sabemos que o homem de bem, cada vez mais escasso, está em vias de extinção. Diz o genro: seu fulano, venho aqui comunicar que a sua filha me trai. Solene até nas pausas, o homem de bem deixa passar um momento. Pergunta: você está dizendo que a minha filha tem um amante? Já chorando, o outro pluraliza. Amantes são vários. E repetia: mais de um, entende? Em largas passadas, o velho anda de um lado para o outro. Estaca. Fez uma confissão que resumia toda uma vergonha familiar. Saiu a mãe.
O genro ouvira dizer que a falecida sogra era uma víbora e só agora sabia que prevaricava. Feliz de ter no pai da mulher um companheiro de humilhação, espera uma providência. Então, rugindo, aquele pai apanha o revólver na gaveta, verifica no tambor se as 6 balas estavam lá. Estavam. Mas enquanto se armava, o homem de bem teve tempo de refletir e conclui para si mesmo: dei um fora contando os podres da falecida. Vira-se para o genro: escuta aqui, eu não disse que acredito na traição de minha filha. Vou lá, se for verdade, mato a minha filha. Se for mentira, mato você. Quando chegar à casa da filha, vem saindo um sujeito. O genro conchicha: é um dos caras. Da porta, a filha tira um beijo para o fulano. A moça recebe o pai e o marido de mãos nas cadeiras. Podiam ter conversado ali mesmo, e diante da evidência não precisavam nem conversar. Mas o pai achava que certas cenas familiares não devem ter espectadores. Diz para o genro: espera aqui na esquina, depois te chamo. Encara a garota: minha filha, é verdade que você tem amante? Ela não tinha nada na boca e mascava um chiclete imaginário. Pergunta: e daí? E o outro está quase chorando. Você acha bonito trair seu marido? Ouçam a filha: e você nunca traiu mamãe? O velho lembrou-se de que era um homem de bem. Explode: nunca! Com um dedo ela coça a cabeça. Se você não traía mamãe, mamãe traía você. A princípio, ele não teve o que dizer, mas logo achou uma saída. Não fala assim de uma morta. Muda de tom. Afinal de contas, não acredito que minha filha seja uma adúltera. Achou graça. Adúltera, adúltera. Quer saber de uma coisa, papai? Esse negócio de adúltera já era. O homem de bem quis fazer uma pose de honra, mas a filha nem o deixou abrir a boca. Papai, o senhor já falou demais, agora vai que eu não quero engrossar com o senhor. E assim se despediram. Lá fora o genro esperava, ávido. Então, o velho disse: vocês que são brancos que se entendam, não tenho nada com isso. Contei esse episódio à Granfina das Narinas de Cadáver. No fim, sondei. Isso aconteceu aonde? Ela riu no telefone. Ora, ora. Se fosse na Zona Sul, o marido nem reclamava. Se reclamou, foi na Zona Norte. Assim disse a Granfina das Narinas de Cadáver. O fato serve para mostrar que em nossa época há um cinismo difuso, volatizado, atmosférico. Um cinismo que o sujeito absorve na pura e simples respiração. Eu acho que essa história é bem assim, um resumo, né, do que é como se fora da Zona Norte, fora dos subúrbios, a própria ideia de tragédia não fosse possível, né? Porque a tragédia ela trabalha com determinados valores que são absolutos, né? Então, num contexto de relativismo total, é impossível, não existe drama, né? Não existe conflito entre destino e um cotidiano, né, que se faz de acordo com determinadas regras sociais. Quer dizer, se torna impossível pensar isso da perspectiva de um autor profundamente moralista, né, no sentido de ter a moral como norte, né, como guia para a construção do seu repertório de histórias, né, do seu repertório dramático. Uma coisa que é interessante também, se a gente for pensar, que esse subúrbio do Nelson Rodrigues, a gente sabe que os subúrbios cariocas, a origem deles tem a ver com a própria expansão da linha férrea, né, e com a expansão de uma industrialização para essas áreas da cidade. E o curioso é que nos subúrbios do Nelson não aparece a família operária, né, o operário quando aparece ele é um pano de fundo, é uma cena, né? Essas famílias que ele constrói, esses atores, né? Esses personagens, eles não são dessa camada industrial, dessa classe operária dos subúrbios, né? Eles são sempre esses meio sem lugar, né? O viciado em jogo, é o bandido, né? Meio um pezinato, assim, né? A gente poderia dizer que
é como se eles transitassem, né, entre diversas ordens morais, né, diversos tipos de relação, e também tivesse uma relação entre eles pudessem transitar mais, né, por essas regiões de valores, de moral da cidade. E uma coisa também que geralmente acontece é que quando há esse encontro entre classes sociais diferentes, entre culturas, né, diferentes na cidade, frequentemente isso dá errado. Né? O Boca de Ouro, ele morre pelas mãos da Granfina, quer dizer, a relação dele com uma mulher de outra origem social, né, e com esse saindo do seu lugar, né, social, é que faz com que ele acabe morrendo. E isso acontece no caso, né, da Zulmira também, a traição com o amante rico, isso acontece muito nas crônicas e raramente isso vai ter final feliz. Né? Numa das crônicas dele, que chama O Escravo Etíope, uma menina de uma família rica, ela se envolve com um funcionário do pai, que era um motorista de ônibus negro, e ela, super casta, não saía de casa pra nada, prometida em casamento, e acaba se envolvendo com esse homem. Essa é uma das raras histórias onde há um final feliz, porque a família tira o homem do emprego de motorista, arruma um bom emprego para ele, e eles acabam casando, né? Mas é algo que é bastante raro nessa perspectiva. Uma outra coisa também é que há uma sensação, uma representação do tempo como acontecendo de não sendo um tempo único, uniforme em toda a cidade. Então, o tempo da Zona Sul e o tempo do centro são o tempo do relógio, né, das pessoas com mais pressa, também assim, mais avançadas nos costumes, né? Ele sempre fazia referência à menina de biquíni andando no calçadão da praia, né? O quanto aquilo era um avanço muito grande, né? Algo que há um tempo atrás ofenderia a moral, os bons costumes, e que agora era incapaz de causar qualquer emoção. E no subúrbio é como se o tempo andasse mais lento, né? O tempo do relógio convivesse com outros tempos, né? E o curioso é que a praia, no caso da Zona Sul, quebraria isso, né? E uma das coisas que ele fala é que o carioca é um feriado, basta você ir à praia qualquer dia da semana, passar pela praia, que você vai ver a praia cheia. Mas a praia seria esse lugar onde se congrega gente de vários locais da cidade. E ao mesmo tempo que ele identifica o subúrbio e o centro e a Zona Sul como tempo acelerado, quando ele vai fazer a comparação entre Rio e São Paulo, aí isso já muda. Quer dizer, o Rio seria a cidade do tempo lento, o tempo das relações sociais, o tempo das sociabilidades, e São Paulo o tempo do trabalho, o tempo do dinheiro, né? O tempo homogêneo, linear, né? Essa coisa do tempo é dinheiro. E tem uma crônica que ele publicou em 1970, em que ele comenta isso, que né, a gente percebe como é que esse horror dele a São Paulo tinha a ver com isso. Ele fala assim, uma das coisas que ele sempre repete, né, a pior solidão, a companhia de um paulista e outros montes. Estou falando, aí ele vem na crônica explicando e tal, por que ele acha São Paulo ruim, ele fala assim, estou falando tudo isso porque passei no princípio da semana 2 dias em São Paulo. Com 2 horas e não mais, percebi que há realmente um fatal abismo entre o carioca e o paulista. Foi no almoço que percebi toda a verdade. Imaginem que entrei no talvez melhor restaurante da cidade. Todas as mesas ocupadas, gente até no lustre. Comi meu bom filé. Depois escolhi a sobremesa, melão. Enquanto o garçom ia e vinha, levantei-me e fui lá dentro. Quando volto, olho e não vejo ninguém, a não ser os garçons e as moscas vadias. Imaginei-me vítima de uma alucinação. Quando o garçom chegou com o melão, perguntei-lhe irritado, cadê o pessoal que estava aqui? Isso não estava cheio? O garçom pôs o prato na mesa, perfeitamente. E eu, não tem mais ninguém, por quê? Antes de responder, indagou, o senhor é do Rio? Era do Rio. Deu a explicação sucinta e lapidar, aqui trabalha-se. O que evidentemente não se dá no Rio.
No Rio, 3 amigos que se juntam num restaurante só saem 4 horas depois. No mínimo, no mínimo. Os nossos papos não acabam nunca. Mentimos muito porque não há longa conversa sem um belo repertório de mentiras. E porque trabalha, o paulista é triste, sim, é taciturno. Né? Então essa ideia de um mundo onde as pessoas vivem para trabalhar, né, vivem para ganhar dinheiro, vivem o tempo do relógio, é totalmente contrário ao que seria uma perspectiva dele de felicidade, do bem viver, né? E, portanto, de uma cidade aprazível, uma cidade boa de se viver, né? E talvez isso ajude a gente a entender por que os operários não são seus personagens principais, né? Não só porque ele não tinha nenhum tipo de comprometimento com uma perspectiva que a gente pode dizer revolucionária, vamos dizer assim, né? De colocar na classe operária um projeto de uma nova sociedade, né? Não se vê isso na obra do Nelson Rodrigues. Ele até, inclusive, nos anos 60 tem embates fortes, né, com a esquerda teatral, com Vieninha, sobretudo, por conta disso. E no Boca de Ouro tem uma ironia em relação a isso, né? Tem que falar, o Boca é muito neorrealista, né? Porque o neorrealismo está muito associado a uma utopia em relação à classe trabalhadora, né? E fora a estagiária de qualquer sujo, né? A socióloga da PUC. Então ele tinha o embate dele com Dom Helder, com figuras importantes da esquerda. Ele dizia que o Dom Helder, se tirasse os sapatos, ia aparecer cascos de bode, né? Parecia que ele era uma figura demoníaca. Então, assim, não tem essa ideia de uma... É diferente, sei lá, eles não usam black tie, né? É um teatro construído a partir de uma outra perspectiva em relação à classe trabalhadora. Então, esses pobres, esses desvalidos que aparecem na obra do Nelson, eles não são capazes de portar um projeto coletivo revolucionário, né? Eles são indivíduos fragmentados buscando sobreviver nesse mundo aí que está em transição, que está em transformação de valores, né? E é como se eles fossem ruínas, né, desse tempo que se esvai no processo de modernização, né? Portanto, eles são inviáveis, né? Mesmo com todo o poder do Boca de Ouro, ele é uma figura inviável, ele é devorado, né? E essa ideia dos dentes de ouro, né, que nada quebra e tal, é fundamental para isso. Eu acho que essa questão do impacto das transformações urbanas na vida moderna sobre as relações tradicionais aparece no conjunto da sua obra, mas em 3 peças vai aparecer particularmente forte, que é a Falecida, o Beijo no Asfalto e o Boca de Ouro. E o curioso é que tanto no Beijo no Asfalto quanto no Boca de Ouro, essas tensões vão aparecer muito mediadas e relatadas e representadas por um ator fundamental nessa vida urbana modernizada, o qual Nelson Rodrigues era partícipe, que é a imprensa. Né? Ele era um jornalista, ele ganhou dinheiro a vida inteira dele toda como jornalista, de uma família de jornalistas, né? Pais jornalistas, irmãos jornalistas. No Beijo no Asfalto, você tem um drama que é criado pela imprensa, um drama policial, né? Que a história, muito brevemente, é o quê? Um homem é atropelado por um bonde, né? Na cidade. Aliás, atropelamento é uma coisa simbólica, né? Da cidade que passa por cima das pessoas. E ele pede um beijo para um outro homem. Esse outro homem concede esse beijo, era o último desejo.